Um abraço para você que nos acompanha em todos os momentos. É mais uma edição do programa Caro Coroa. A gentileza de Gessolar, construtora há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Salles, número 50. O telefone é o 3232-2458. Gessolar do Alcides. Um abração, Alcides. Bem, hoje, nessa edição do programa Cara e Coroa, recebemos a visita do meu grande amigo, é irmão, de todas as épocas aí, José Carlos Gomes, o passarinho. Fala José Carlos Gomes, até que marcou, porque de vez em quando você escrevia, né, no jornal, Sim. né? De vez em quando não, 20 anos. 20 anos, né? Eu falei de vez em quando porque Modo de falar, é o né? modo de falar, com certeza. Mas é o passarinho. Isso. É conhecido, passarinho. Quem te deu esse apelido? Então, Globinho. Foi o Globinho? Globinho. Que eu na época também falei passarinho. Mas foi o Globinho. 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 Globinho, é verdade. Que figuraça. Grande Globinho. Walter Elias encontrou o Globinho faz alguns anos. É. E tá bem o Globinho. Graças Gente a Deus. boa. Graças a Deus. E ele Globinho foi um dos integrantes, funcionários da rádio. É Globinho, verdade, da Rádio Clube. Só para explicar, né? Com Foi ele quem teve essa sacada do apelido Passarinho. Porque eu voo atrás da notícia, segundo ele. Como é que é? Você voa? Atrás da notícia. Tá certo. Bem, estamos aqui com o Passarinho. O Passarinho, ele é radialista e jornalista. Já soube que foi um sucesso ao vivo no Instagram. É verdade. O nosso papo inicial. É verdade. Agradecer a quem nos prestigiou, né? Pode agradecer. Então, agradece todo mundo, as meninas. Todos, as meninas. Todos. Não vou falar menina porque tem. Todos, não tem problema. Não tem problema? Não, nenhum problema. Então tá bom. A audiência foi grande, eu estou sabendo. Graças a Deus. Ainda bem. Vamos seguir o roteiro? Vamos porque lá. no bate-papo que eu tive com ele, gente, eu não segui nada. Eu percebi. A gente começa a conversar com esse rapaz aqui e... Tá. A conversa fluiu, né? Fluiu. E flui mesmo, né? Flui mesmo. É muita história, Marinho. Como nós contamos no papo anterior, muita história. E até não citamos outras passagens das viagens pelo interior, né? Aquela de São José do Rio Preto. Aquela foi demais, hein? Como é que foi isso? Santos e América, 1-0 para o América, gol do Wilson Luiz. Viajamos em um Fusca. Mário Barassal. Fusqueta. Saudoso Marassal. Marinho e Passarinho. Fomos até São José do Rio Preto. Naquela época, muita gente não vai saber, os postos de gasolina não abriam aos domingos. Então o Barassal, com o conhecimento dele de interior, reservou um combustível com um conhecido dele. Não foi em Araras com o irmão? Não, foi perto de Rio Preto ou até mesmo em Rio Preto, tenho certeza. Porque também teve quem reservava era o irmão do Ailton Lira. Tá. Não sei Mas se nessa viagem não foi o irmão do Ailton Lira. Tá. Muito bem. Chegamos lá, o Barassal apressado, preocupado com o horário, porque isso nós não falamos no papo anterior. A Rádio Clube chegava ao estádio 3 horas antes, que o Hernani Franco fazia isso, e o Barassal continuou a fazer. O jogo, às vezes, era às 4 da tarde. Mas fala para eles quem foi Hernani Franco. Hernani Franco foi um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Isso. Na década de ouro do Santos, o Hernani Franco... Ele transmitia jogos. Era o narrador titular da Rádio Isso. Né? Para explicar para quem não acompanha. Muito bem. Então, nós chegávamos ao estádio 1 da tarde. Gente, 1 da tarde. O jogo era às 4. Abríamos às 2, entrevistávamos Fausto Silva, lembra disso? Lembro. Entrevistávamos Geraldo Blota, que não está mais entre nós, o GB, e outros repórteres da época, famosos. O Fausto, com uma paciência de Jó, né? Colocava escuta, conversava com o Barassal e falava da vida dele, enfim. Era a forma que nós tínhamos de tocar a jornada, porque nós abrimos com muita antecedência. Muito bem. Nesse dia deu problema, porque o Barassal não pegou o galão com o combustível correto. Não deram, né? Não deram. Aconteceu alguma coisa. A pessoa não estava lá, acho que foi isso.
A pessoa não estava lá e a dona da casa não sabia qual era o combustível. Enfim, colocou lá no Fusca e complicou tudo, né? Para falar o português, claro. Conclusão, almoçamos na casa do conhecido do Barassal, do amigo dele lá de Rio Preto. E, enquanto isso, o mecânico teve que dar um jeito no Fusca para a gente poder voltar. O parente do conhecido lá levou-nos ao estádio, Mário Alves Mendonça, que tinha um cemitério de um lado, lembra disso? O hospital do outro e a delegacia de polícia do outro, se eu não estiver equivocado. Fizemos o jogo, a América venceu por 1-0, gol do lado direito da cabine de rádio, lembro até hoje, gol do Wilson Luiz. Retornamos, jantamos. Essa pessoa era ligada à política, houve um comício na casa dele. Até o carro ficar pronto, tivemos que acompanhar o comício. Saímos de Rio Preto por volta de meia-noite. E como eu contei no papo anterior, eu trabalhava na Cosipa. Eu tive que dormir no Fusca, do lado traseiro, para poder aguentar a parada no dia seguinte, que senão não aguentaria, né? E viemos ouvindo a Rádio Tupi do Rio, se eu não estiver equivocado, o programa Balança Mas Não Cai, Prédio que Balança Mas Não Cai, era um programa de humor. Eu lembro disso. Aí peguei no sono, consegui dormir um pouco, que eu durmo bem também, né? E no outro dia eu fui para a Cozinha para trabalhar, mas essa viagem também foi triste, hein? Histórias. Já inicia contando histórias. Triste o que eu quero dizer que a gente hoje relembra, nunca mais vamos pegar combustível errado, entendeu? Tudo serve de lição, é ou não é, Marinho? É, porque teve uma época que realmente... Os postos não abriam aos domingos. Não abriam aos domingos e fechavam às 22 horas. E o Barassal tinha que reservar o combustível para poder retornar. Por quê? Porque, como contamos também na conversa anterior, a Rádio Clube fazia todos os jogos. Não só do Santos, como da Portuguesa Santista e como do Jabaquara. Verdade. É ou não é? Acompanhávamos tudo por vários anos, muitos anos. Vários anos. Quase 20 anos, praticamente. Ou passou até de 20 anos. A gente até perde as contas. Perde as contas. Jogos regionais, jogos abertos. É verdade. Falar de tudo. Não, e também tinha o seguinte... Manhãs esportivas, como já contamos aqui no outro papo. Mas também tinha o seguinte... Tinha no final de semana, das 14 às 20 horas, era esporte amador. Só entrava o futebol. Entendi. Entendeu? Era esporte amador. E tinha entrevistas ao vivo. Era muito legal. E o Cari Coroa no sábado. Sim, sábado às 18 horas. Consagrado aquele horário, muita gente boa participou. Eu lembro do Ciro Marcel Portieri, que participou com o Vitor. Eu lembro do Juari, que, se eu não estiver equivocado, participou com o Pagão. Se eu não estiver equivocado, foi o Pagão que compareceu ao programa. O Gilmar dos Santos Neves esteve nesses programas. E muita gente boa que não está mais entre nós. A diferença, para quem não sabe, o Cari Coroa tem mais de 30 anos. Nós temos até o troféu aí em exposição. Foi o primeiro, né, que o Velho Barassal nós fizemos, com o Ângelo Bartolotto. Mas nós tínhamos, realmente, eu não posso reclamar, foi um sucesso, muito patrocínio, né, muita movimentação. Só que era no rádio, e o rádio ele funciona assim. Você escuta aquilo, mesmo se você reprisar, fica diferente. É o que eu falei com o Passarinho, fica diferente. Mesmo no rádio, para você, se você vai assistir um filme em reprise, é uma coisa. Agora, no rádio, para você ouvir outra vez, né, não motiva muito as pessoas. Agora, esse Cari Coroa que nós estamos fazendo, e nós fazíamos os dois no mesmo dia. Então, eu modifiquei. Então, cada dia é um, é cara ou coroa. Ou é o cara ou é o coroa. Entendi. Aí fica em destaque principal o cidadão que está com a gente, o entrevistado. É mais interessante. Porque às vezes o coroa ele tem muita história para contar. E o cara não tem tanta história. Mas mesmo assim o formato do programa era legal. Era legal. Só que os caras que a gente seleciona é tanta gente. Claro. E aí é que eu vi que como a gente tem amigos, né? A gente conhece pessoas, mas não apenas você não conhece, você tem amigos, né? Ainda falaram isso para mim e é verdade, né? Eu agradeço a Deus porque não só a credibilidade, mas a amizade, né? O Marcelo Teixeira já se colocou à disposição para participar. O Marcelo. E não só o Marcelo, eu sei que muita gente boa
vai participar. Luciano sim, Fatioli, essa Eduardo figura. Silva vai Vai, participar, vai. Edu, Eduardo vai. Silva vai participar. Então, muita gente bacana. Não, é que aos poucos, né? Sim. Mas olha, são pessoas realmente geniais, amigos, né? E outros que já vieram aí. Olha, e o Marcelo, um testemunho que eu quero fazer aqui, eu já falei do programa da Santa Cecília, o Cadeira Cativa, onde eu fui produtor, ele nunca impediu que eu convidasse uma determinada pessoa de uma ala política ou não do Santos. Que você sabe que clube de futebol grande tem essa questão de política, né? E eu lembro que foram até convidados que criticaram, no caso, a administração do Marcelo, que na época era o presidente do clube. Então era uma situação difícil para quem convidava, como era o meu caso. Eu e a Renata Hagen éramos os produtores do programa. E tínhamos que convidar pessoas com pensamentos diferentes dentro de uma democracia, mas sempre com respeito também pela instituição. E o Marcelo jamais impediu a participação de uma pessoa que criticasse a administração dele, porque, como presidente, ele é infelizmente, é a realidade. Você é criticado e é elogiado. Quando você acerta, você é elogiado. E quando você... Com certeza. Quando você erra, você é criticado. E também não é todo mundo que gosta Claro. da pessoa. E eu queria registrar isso aí, porque o Marcelo é uma pessoa boníssima. Como era o pai dele também, sempre me tratou muito bem o Milton Teixeira, deixa saudades imensas. Modesto Roma, enfim. Tantas pessoas bacanas, o Rubão, que esteve com você aqui E também o Milton Teixeira, quando foi presidente, ele continuou o mesmo. Sim. Humilde, sempre no bom sentido. E o filho é igual. O Marcelinho, que a gente chamava, o Marcelo Teixeira, ele é igual. Um trabalho muito sério, de sucesso, né, muito sucesso. Mas ele continua aquela pessoa, ele trata todo mundo, ele atende, ele tem paciência, é um vencedor também. É isso que é importante. É o que nós tínhamos falado, né, com o Passarinho. Nós vamos ao memorial, né? Vamos, lógico. Lá, ele abriu na semana anterior o memorial. E assim que tiver oportunidade, eu faço questão de conhecer o memorial lá do Santa Cecília. Parabéns a todos da Santa Cecília. Parabéns, com certeza. Parabéns ao Marcelo, a toda a família Teixeira, né? A Lúcia, a todo mundo. Realmente é uma coisa muito bonita e muito importante, né? Vamos seguir esse roteiro ou não, meu amigo? Você quem sabe. Tá bom, vou seguir. Eu não mando nada aqui. Mas não dá, gente. Eu vou... Sabe, toda vez eu não sigo o roteiro, não dá, não tem condições. Mandar um abraço também para a família Santini, né? Pode mandar. Mandar um abraço para a família Teixeira, mandar um abraço também para a família Santini. Sempre me tratou muito bem, o Marcos, principalmente, lá no jornal. Gosto muito do Marquinhos e o Roberto, as irmãs. Tá certo. Todos. Depois que ele sair da pandemia, ele volta, tá? A pandemia, por enquanto, eu estou isolado. Gente, ele está completamente isolado. Completamente. Eu só vim aqui pela nossa amizade e porque eu não preciso subir elevador. Falei isso para um amigo. Ele sabe disso. Nosso estúdio aqui, então, ele veio... Acesso é fácil. É isso aí. Tomara que essa pandemia acabe, né, Marinho? É verdade, é verdade. É muito triste o que está acontecendo, né? As pessoas continuam... Diminuiu, graças a Deus, o número de mortes, mas... Mas ainda tem. Tem gente internada. Eu recebo informações de pessoas que são internadas, então é melhor ter cuidado ainda. Por isso eu estou de máscara, só para justificar. Tá de máscara, não é o... Não sou mascarado, hein? Ele não é o Zorro, hein, gente? Não vai fazer confusão. Não. Rapaz, aqui não é o Zorro. Meu herói é o Homem-Aranha. Homem-Aranha é legal, Homem-Aranha. E a minha cantora é a Simone. Isso. E ele é palmeirense. E também dá uma colher de chá para Adriana Calcanhoto, né? Que é da família, então a Adriana Calcanhoto... É prima dele. Mas a Simone canta muito, né? Mas você pode trazê-la aí quando... A Adriana Calcanhoto é difícil, hein? Eu sei, lógico que é difícil. Lógico que é difícil. Mas quem entrevistou a bola... Eu conheço a Adriana com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Então é um tempinho, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Roteiro, por favor. Eu vou bater nesse rapaz. Vamos lá. Seu nome inteiro? José Carlos Gomes Valença. Dia, mês e ano que você nasceu? 19 de outubro de 1956. Sabe que eu nasci também dia 19, né? Não lembro. Estou falando. Ele não lembra de nada, ele só lembra o que ele quer. Só que é fevereiro. Tá. Tá bom?
Estado civil? Casado. Você é casado com a senhora? Bernadette. Tá. Família, nome dos pais? José Salvador Valense, palmeirense. Palmeirense. Conceição Gomes Valense, santista. Ambos no andar de cima. Nome da esposa, você já falou. Isto. Nome da irmã, Sandra Maria, aniversariou sexta-feira. Tá certo. Filhos? Não. Signo? Libra. Escolaridade. Vamos falar aonde você começou a estudar. Eu comecei, e agora complicou. Peguei aonde Eu ele não não lembro lembra. do primeiro colégio. Não lembra? Estudei um ano, não lembro. Explodiu com o gasômetro, inclusive. Ah, tá. Ali é um supermercado hoje. Entendi. Mas não tem problema, dá Não sequência lembro, aí. Não lembro. Estudei apenas um ano e não lembro o nome do colégio. E o ginásio? O Não, ginásio. depois eu fui para o Cesário Bastos. Cesário Bastos. Do Cesário Bastos fui para o Piratininga. Ao Piratininga fechou o curso da manhã e como eu não curto a noite, você sabe disso, eu passei para o Liceu São Paulo. Aí no Liceu São Paulo eu me formei. Lá eu conheci o Armando Gomes, onde começou a despertar o gosto pelo rádio, apesar da minha mãe, como já expliquei no outro papo. O Armandinho, ele era professor de educação física. Isso. E minha mãe tentou fazer radionovela, mas ficava muito nervosa na época de José Gomes, que foi prefeito de Santos, e eu consegui realizar esse sonho dela, que é um sonho da família, e entrei no rádio também pelo fato de ter esse contato com o Armando, comecei a escutar as histórias de viagem. Quem não gosta de viajar, né? Com certeza. Então, aquilo lá despertou, além do rádio, que eu já curtia à vontade, e depois eu vou contar o resto da história, Sim. mas eu me formei jornalista, depois relações públicas, fiz 6 anos de inglês, quase dei aula, mas infelizmente um craque de futebol incompreendido sofreu uma fratura, aí eu tive de parar o curso, e quando eu retornei da fratura eu já não tinha aquele pique para estudar à noite, porque as aulas de inglês eram à noite, como eu não sou um notívago, que o Barassol me conhece, quem me conhece sabe que eu durmo cedo, aí eu já perdi aquele pique. Então eu estudei 6 anos de inglês praticamente, mas não me formei. Também não tinha intenção de dar aula, mas é que eu cheguei naquele estágio do Michigan, né? No CCBU. Mas eu fiz mais o inglês mesmo por causa das viagens. Porque Para ter facilidade. quando nós viajamos a primeira vez, eu vi e notei pelo Silvio Pereira, saudoso Silvio Pereira, principalmente no aeroporto em Paris, como era importante você dominar uma outra língua. Embora eu não seja um especialista, eu consegui aprender alguma coisa para me comunicar, porque depois eu passei a viajar eu com a minha mãe, né? Então alguém precisava falar a língua do país, né? Para conhecer os outros países. E eu consegui arranhar e levamos numa boa. Mas tudo isso graças ao incentivo do Barassal e do Silvio Pereira e também de uma grande amiga minha da COSIPA, a Irani, que ela estudava inglês e ela me indicou para que eu fizesse o curso e eu gostei muito. Fizemos uma amizade muito boa, uma turma muito bacana, viu? Do inglês. Também eram 2 aulas por semana, não tomava muito tempo, e dali a gente saía para bebericar, bater papo, aquelas coisas de juventude, né? Dançar um pouco também, na época da Zoom, do heavy metal. Uma época muito boa. Mas que já passou, né, Marinho? Infelizmente. Tudo passa, né? A juventude também passa. É verdade. Embora sejamos jovens ainda. O que vale é O que vale é o espírito, né? o teu espírito, o teu coração. Claro. Mas é uma época maravilhosa, né? A época de juventude é maravilhosa. E como? Nem me fala, né, Marinho? Daqui a pouco a gente fala, porque Sim. ele é artilheiro. É. Qual é a sua religião? Católico. Católico, apostólico, romano, praticante? Praticante, frequento as igrejas. Você mora pertinho da igreja também? Mas eu vou a várias igrejas. Ah, é? É. Eu também gosto de várias, Eu sabia? gosto de várias, eu vou no São Judas, eu vou no Coração de Maria, eu vou ali na Pompeia. Eu vou bastante. Eu fui Basílica do Imbaré. Eu fui na estreia da Pompeia do ar-condicionado, ajudei muito bacana. Na época, muito legal. Você sabe que o Rivelino frequentava o Coração de Maria. Ele é? E a primeira esposa, eles frequentavam o Coração de Maria. O Rivelino vinha muito a Santos. Quantas vezes você se casou?
Uma só e olha lá. Ah, tá bom. Não, curiosidade. Nunca mais, nunca não, mais. Não, mas curiosidade, apenas Nunca uma mais, pergunta. nunca mais. É porque o pessoal se casa 3, 4 vezes. Eu vi você falou um dia isso no programa. Mas também nós não temos nada a ver com isso, Não, Marinho. eu não falei que tem alguma coisa a ver com isso. Você Larga de ser delicado, rapaz. Isso, eu vou falar até com quem? Com Mané Maria. Mané Maria. Você comentou. Hein, Mané? Eu assisti o programa. Mané Maria o cara é delicado. Mané Maria é meu parceiro de karaokê. Mas são pessoas públicas. Você sabia que o Mané Maria é meu parceiro de karaokê? Ah, é? Eu fui o rei do karaokê, né? Modesta parte. Ele não parece que canta tanto o Mané assim. Maria pede pra ele cantar If. Mané Maria canta muito. Você sabe que ele jogou no Cosmos antes do Pelé. Ele falou aqui. Ele Eu falou. assisti. Ele contou toda a história. O Pelé apareceu lá, mas ele já estava no Cosmos. Mané Maria. Mané Maria é genial Gente boa também. demais. É o meu ídolo, viu? Um dos meus ídolos. Verdade. É o Mané Maria. Eu falei pra ele isso aqui. Você sabe que nos intervalos das excursões do Santos, ele era atração. Com a habilidade dele de colocar a bola aqui no pescoço e fazer aquelas firulas no intervalo dos jogos. Nas excursões, o Mané Maria era atração. Além de ter sido um grande jogador e uma ótima pessoa que ele é até hoje. Com certeza, com certeza. Bem, vamos falar agora. Se deixar, ele vai direto, gente. Vamos lá. E fala sozinho. E é só coisa inédita, hein? Não falamos nada disso no outro papo. Mas tem que repetir, tem que lembrar aí, para ficar registrado no nosso canal, Tá bom. desse acervo sensacional. Okay. Vamos lá. Esse passarinho. Se deixar, ele não vai me deixar falar. Você não vai falar que a minha tia foi uma grande jogadora de vôlei? A Ruth Pode Gomes? falar. Um beijo pra ela. Vai viajar de novo agora em setembro. 91 anos. Eu ia falar isso. Eu falo que a idade da... Gente, não que tem beleza. Nada a ver, não tem nada a ver. Não, mas eu acho isso... 91 anos, curte piscina. Ele tá falando isso, ele tá falando... Eu falo com orgulho. É isso. Eu falo com orgulho. É verdade. 91 anos, a Ruth Gomes, a Mila Teixeira, que está com 89, vão viajar de novo em setembro. Foram grandes jogadores de vôlei. A cidade de Santos, campeoníssima nos Jogos Abertos. Deve muito para Mila Teixeira, principalmente a Mila. Eu brinco muito com a minha tia, mas a Mila jogava muito. E a Ruth Gomes também. Infelizmente, era esporte amador. Não ganhavam para jogar. Hoje em dia é diferente. Então, elas tinham as atividades profissionais dela. A minha tia, muitas vezes, não podia viajar para o interior. Mas a Mila conseguia Não viajar. tinha o reconhecimento que tem hoje. Não tinha o reconhecimento que tem hoje. Então, eu faço questão de registrar que a Ruth Gomes foi uma grande jogadora de voleibol. 91 anos, gente. Boa viagem, vamos fazer uma excelente Falo viagem. com muito orgulho isso. Isso aí. Vamos falar da sua profissão. Você começou a estudar, se formou jornalista. Isso. Você primeiro entrou no rádio. Não, eu comecei paralelo com o rádio, com a COSIPA. Certo. No rádio, o estágio, com o programa Hora Universitária, na Rádio Cultura. Isso. Graças ao Alberto Mansur. Isso em que ano? Isso em 75. 75, ok. Mesmo ano em que eu comecei na COSIPA. Ok. E depois desse programa, que era tocado pelo Marco Antônio e pelo Natividade Omena, e pelo Virgínio Sanches, e o Eliseu Mendes, que ainda é hoje sonoplasta, ele trabalhava na mesa da Rádio Cultura, surgiu a chance de eu fazer um teste na Rádio Cacique com o Rubão, saudoso Rubens Marino. José Rubens Marino. Ele me convidou, porque eu prestigiava muito os jogos do Cosipão. O nosso querido Rubão. A Rádio Cacique transmitia os jogos do Cosipão, com o Armando Gomes. Aí o Armando comentou comigo lá no colégio, e eu falei com o Rubão me abriu a possibilidade, eu fiz 2 meses de plantão. Ocorre que o Rubão, ele não tinha verba, e eu perdi o domingo, né? Você sabe que Cosipano trabalhar a semana toda e perder um domingo, embora complicado, né? É complicado. E ele me indicou o Barassal para trabalhar com o Barassal me deu essa oportunidade. E eu não gostava de ficar no plantão naquele período. Impaciente. Moleque, você quer viajar, é lógico, você foi garoto, você quer viajar. E depois mudou, curioso isso, né? Depois mudou. Eu não gostava de ficar no estúdio. E eu fiquei 2 meses com o Odair era cosipano também, então eu já tinha uma amizade com ele da Cosipa, e aprendi como fazer plantão com o Odair. E nesse período o Rubão conversou com o Mário, o teu pai. O Mário havia
aberto a possibilidade de novos talentos, de estágio lá na Rádio Clube. E eu lembro que essa chance surgiu, não pensei duas vezes. E a minha estreia, essa é uma curiosidade que eu não contei no papo anterior, foi num jogo em que vários amigos da Cosipa participaram nos Jubas, nos Jogos Universitários. Então eu conhecia todo mundo. E o Juvenal, que trabalhou comigo na Cosipa há muitos anos, foi o destaque do jogo. Acabou com o jogo. E eu conhecia todo mundo. Então eu entrevistei o Juvenal, entrevistei os outros destaques lá, e o Barassal transmitiu a partida, e eu fui muito bem, modesta à parte, né? Porque, como eu conhecia todo mundo, não tive dificuldade nenhuma. E dali, então, começou a cobertura nos Jogos Universitários pela Rádio Clube, que eu já fazia pela Cultura, né? E comecei a viajar nos Jogos do Santos, com você, com o Mário, nos Jogos do Jabaquara, da Portuguesa. E aí surgiu essa possibilidade. Você se lembra qual foi o seu primeiro jogo pela Rádio Clube? Foi esse aí, do Jubas. Do Jubas, não, mas depois, acompanhando o Santos. Olha, eu lembro de um jogo no Pacaembu, o Santos ganhou da Portuguesa por 2-1, gol da Ailton Lira de falta, foi um dos primeiros jogos. Mas ocorreram outros jogos. E lembro do Jabaquara, eu sei qual foi o primeiro jogo. Do Jabaquara, eu não viajei para Piracicaba, vocês foram. Porque vocês fizeram a Rádio Clube, pra vocês terem uma ideia, a Rádio Clube não acompanhava apenas o campeonato, acompanhava a preparação. Então vocês fizeram a preparação todinha do Jabaquara, jogos do interior. E você foi com o Mário para Piracicaba, contra o MAF. O Jabaquara venceu de 5-3. E no jogo aqui, o Corinthians jogava na Vila, contra a Portuguesa. E o Jabaquara jogava em São Vicente, no Beija-Flor. E eu fiz o jogo do Beija-Flor. Foi o meu primeiro jogo contra o Primavera de Indaiatuba. O técnico do Primavera era o Laércio José Milani. Lembra do Laércio? Aquele que jogou. Santos. Lembro. Eu estudei com o filho dele. Então, o jogo terminou 2-2. E eu transmiti esse jogo. Foi o primeiro jogo do Jabaquara. Caramba. Foi ali que começou aquela paixão louca que eu gosto muito. Gosto do Santos, gosto da Portuguesa, mas todo mundo sabe que aqui em Santos eu sou Jabaquara. É verdade. Eu adoro Jabaquara porque eu devo muito pro Jabaquara, o pessoal todo, aquela turma toda, Luiz Aloise. Luiz Aloise. Lembra do Luiz Aloise, o presidente? Opa, com certeza. Espetacular. E todos daquela época, né? Todos daquela época. Eu Dalmo Paulo me ajudou muito. Dalmo. Né? Podemos esquecer o Dalmo. Sérgio dos Santos Silveira, que eu sempre encontro no Gonzaga, também colaborou muito nas nossas transmissões. Pode falar o nome, vai lembrando, pode falar. Foram muitas viagens com o Jabaquara. Adoro o Jabaquara. Além do uniforme, né? O Lucas Neto uma vez escreveu, o Lucas Neto, que teu pai conheceu, e o Lucas está comigo na Rádio Trianon, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. O Lucas Neto uma vez disse, e eu concordo com ele, o Jabaquara é o clube com a camisa mais bonita do futebol brasileiro. A camisa do Jabaquara é linda. Eu acho demais. É mais bonita que a do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio. Eu acho bonita demais a camisa do Jabaquara. E eu peguei um amor pelo Jabaquara impressionante. Eu gosto muito do Jabaquara. Adorava fazer jogo no Estádio Espanha. Eu joguei futebol de salão no Jabaquara, né? Joguei futebol de salão no Jabaquara, não pelo Jabaquara. Campeonatos da Cosipa, naquele ginásio lá. Nós jogávamos lá, futebol de salão. O presidente Luiz Alois estava sempre lá prestigiando. Amigão, Luiz Alois era uma pessoa sensacional. Você pegou a época também. Wilson de Oliveira, não posso esquecer. Pode, é verdade. Wilson pode falar dele, porque o Wilson de Oliveira. Grande dirigente. Verdade. Você pegou a época também do Modesto Roma. No Santos peguei. Não, nós tínhamos porta aberta. Nós íamos ao Hotel Paulista Praia, bater papo com ele no quarto dele. No quarto dele. Ele tinha acabado de acordar. Ele estava com aquele cirolão. Eu adorava. E o Rominha também é gente boa. O Modesto. O filho dele é muito bacana. Um abraço pro grande Ele também Rominha. se formou, como a gente, em jornalismo. E ele participou da cobertura da despedida do Pelé nos Estados Unidos. O Barassal esteve lá, pela Rádio Clube, como sempre, e o Modestinho foi o comentarista. É muito divertido. Ele fala do Modesto Roma.
Porque tinha Esse ali tem história, Modesto Ramos. o Modesto E Ramos. você soube que você soube que ele mesmo falava, né? É. Que ele comprou Ailton Lira sem dinheiro. Mas foi. Não tinha fundo. Mas quando ele comprou, eu estava lá. Você estava lá nesse Estava dia? eu e meu pai, estávamos lá. E ele falou na mesa do jantar. Ele falou, eu vou comprar esse cara. Sem fundos. Não, mas veja só, gente, não é picaretagem. Não. Só que ele ia repor. Ele ia repor, Ele ia arrumar o dinheiro para pagar. Isso. E ele já tinha avisado. Ele mesmo falava isso. Eu estou falando porque ele falava. Ele falava. E veio o Neto também, lembra? O zagueiro. Ele veio de contrapeso. O zagueiro Neto. Não, o Neto foi contratado e o Ailton Lira veio de contrapeso. Não foi isso? Não, Olha, foi não, isso. Foi ao contrário. Porque o Ailton Lira já tinha idade. Não, mas não foi. Foi ao contrário. Ah, é? Foi ao contrário. Bom, você estava na mesa, eu não vou discutir. O Ailton Lira. Porque eu trabalhava na Cosipa e eu não participava do dia a dia. Mas não importa. O viajava Netão também veio nos jogos, e tal. correspondeu muito. Sim. Foi um grande zagueiro, né? E ele na mesa. Foi campeão, né? Com certeza. Joãozinho Neto. Joãozinho Neto. Uma zaga realmente que era muito boa. E eu me lembro que eu dei risada, né? Ele falando pro meu pai e pra mim, eu já acertei, aí o Toleira vai pro Santos, também o Neto. Passei um cheque, mas não tenho dinheiro. Mas quando a gente chegar em Santos lá, já vou resolver isso. E foi uma situação realmente diferente, né? Inédita, né? E ele com uma simplicidade, mostrando o trabalho sério dele, mas ele queria comprar o Ailton Lira. Se ele não comprasse, os outros iam pegar. Aí ele acertou e tal, tanto é que o Ailton Lira estourou no Santos, né? Sim. Foi um sucesso tremendo. Realmente um grande jogador, né? E você veja, né? Hoje em dia, você observa os valores das transações, aí você depara com o valor que foi vendido ao Ailton Lira depois, e o Juari, no mesmo mês, que eles foram vendidos em 79. Coisa de $400 mil. Você veja como é que é o... Bom, o Pelé ganhava $10 mil. O salário do Pelé no Santos era $10 mil. Para vocês terem uma ideia da loucura que é hoje jogador que ganha R$1,5 milhão de reais. Mas quando o Pelé jogava também... Ele ganhava, nas excursões, o Pelé ganhava $8 mil. Mas separado, separado, tinha as regalias. Com o Pelé era um preço, e sem o Pelé era outro preço. É isso aí, assim que funcionava. Né? Mas aí você, na época do Roma, pegando as informações... Nós éramos privilegiados, porque a gente tinha amizade dele, né? A gente entrava mesmo. Ué. Então, todo sábado de manhã, e nessa daí eu tava íamos o Baraçal, o Marinho e eu. Ou eu e o Baraçal, o Marinho não podia ir hoje, por algum motivo. Hoje você pode falar. E nós éramos privilegiados, porque a gente tinha essa amizade com ele muito boa. O Walter Dias também tinha muito Também. O Walter era da Rádio Atlântica, mas também tinha uma amizade muito boa. Não, é uma rivalidade profissionalmente só. Profissionalmente. Exatamente, Tanto é que o Walter, no enterro do meu pai, ele falou palavras que deixaram emocionado, né? Ele tinha muita amizade com meu pai. E eu tenho... O Walter sempre disse para mim que o Baraçal foi o maior nome do rádio santista. Do nível do Hernani Franco. E ele... O que o Baraçal fez que o Hernani não viajava. O Hernani viajou uma vez numa excursão dos Estados Unidos, fez um jogo só e voltou. O Baraçal, ele viajava em todos os jogos. Verdade, Então, o Hernani foi um grande nome. Com certeza. Vamos sempre respeitar o que o Hernani construiu, o maior nome do Rádio Santista. Mas o Baraçal, o que ele fez em termos de marcar presença no estádio, jogo em Bacabal, gente. Estádio que não tinha arquibancada, você tinha que colocar cadeira ao lado do campo de jogo. O Baraçal estava lá, fazendo o jogo. Então, essa gente de hoje que não sabe o que é rádio, né? Esse negócio de ficar, de viajar como o Baraçal viajava. Os jornais, para vocês terem uma ideia, os jornais ouviam a nossa transmissão. Para fazer a matéria para o dia seguinte. Para fazer a matéria, tanto na Cidade de Santos como na Tribuna. Por quê? Porque se não ouvisse a Rádio Clube, não tinha ninguém lá, em muitos jogos. Ou era a Rádio Clube... E eles tinham uma estrutura melhor, hein? Sim. Ou era a Rádio Atlântica junto, mas a Rádio Atlântica ela não ia a todos os jogos amistosos, por exemplo. A Rádio Atlântica fazia o campeonato, né? Eu lembro bem disso. Mas o jogo em Bacabal, por exemplo, Torneio da Fome, por exemplo, lembra do Torneio da Fome? Boa.
Então, tudo isso aí, o Baraçal estava lá. E jogos na Bahia também foi quando estava sendo filmado. A Gabriela, a A Sônia Gabriela. Braga apareceu lá. Foi E, nesses jogos aí. sim, Torneio Roberto Santos. E o José Wilker foi o nosso comentarista. E o Santos foi... Ele comentou os jogos, falou, não, seu Baraçal. Muita gente não sabe. O último título do Pelé, todo mundo diz que foi o campeonato de 73, pelo Santos. Mas o Pelé, graças à amizade com o Modesto Roma, para vocês verem como era o Modesto Roma, o Pelé conseguiu vir do Cosmos, disputou o primeiro jogo desse torneio e foi campeão desse torneio. Torneio Roberto Santos, foi o último título do Pelé. É um torneio sem o mesmo porte do Campeonato Paulista? Concordo, é um torneio sem o mesmo porte do Campeonato Paulista. Mas é um título. O Pelé jogou. Com certeza. O Pelé se despediu do Santos em 74, aquela partida contra a Ponte Preta, e depois disso ele veio para jogar esse torneio na Bahia, viajou com os jogadores no ônibus, o Baraçal foi testemunha, e o Baraçal estava lá. É isso aí. Como também em outras partes do Brasil e do mundo. Despedida do Pelé na Europa, despedida do Pelé nos Estados Unidos. Cosmos, foi. E o Walter Dias sempre reconheceu isso. É por isso que eu estou citando o nome do Walter, que ele já me falou isso. Mas o Walter Dias legal. sempre reconheceu isso, que é muito importante o que o Baraçal fez para o Rádio Santista. Porque se não é o Baraçal mandar uma equipe lá, como eu estive no torneio de Jair Lima, lá em Goiânia, fiquei uma semana lá, que eu já contei a história no papo anterior, os jornais da época não conseguiriam retratar o que foi o jogo. Eles tinham de ouvir a nossa transmissão. Isso é muito importante a gente citar. Assim como também o jornalista lê todos os jornais, é claro, né? Para poder se manter informado, tem que estar atualizado, tem que ler os jornais. Hoje é mais a internet, mas todo mundo acompanha. É que era difícil, né? Era uma situação diferente, só que ele tinha capacidade, tinha patrocínio. Sim, tinha corrida no mercado. Tinha corrida por causa da credibilidade. É isso que manda muito, né? E nós recebemos cartas do Brasil todo. Do Brasil, eu li carta da Europa. Da Bahia, eu li carta da Europa, porque a Rádio Clube chegava longe, sem internet, hein? É verdade, eu não tinha internet. Não tinha internet. E o rádio nunca vai acabar agora, por quê? Por causa da internet, né? Aqueles rádios, lembra daqueles rádios que nós tínhamos 5, 6 faixas? Hoje, você na internet pega um som de qualidade, ou seja, está melhor ainda. Tem o delay, tem a questão do delay. Tem o delay, que atrapalha um pouco. Mas para quem mora no exterior, por exemplo, pode ouvir perfeitamente. É ou não é? Com certeza. Naquela época nós tínhamos aqueles rádios lá, eu passava a tarde ouvindo rádio de Santa Catarina, naqueles rádios. É Transglobe que fala, né? É Transglobe. E hoje em dia tem tudo na internet. E aquele fone, usei muitos anos. Sim. Cansava. Mas olha, e o Baraçal ele estava à frente do tempo dele, né? Eu lembro que hoje todo mundo faz pela televisão, né? Faz o jogo, a imagem vem, a afiliada da TV. A TV, mas as rádios também fazem isso. Né? E naquela época nós começamos a fazer e o pessoal falando, não, ele não quer gastar, porque é a rádio do Pelé, mas ele não quer gastar. Não. O Pelé já era o dono da rádio? Era. Já era, né? Já era dono. Ele e Vasco Faé. E aí, mas ele viu uma outra janela, uma outra possibilidade, porque a televisão estava lá, então transmitia pela televisão, evitava muita coisa, gastos, né? E assim por diante. E transmitia os jogos. E hoje, todo mundo faz isso. Verdade. Hoje, desde a TV Globo até uma rádio do interior, uma rádio minúscula, ele está fazendo isso. O máximo que eles podem mandar é um repórter. Ou o repórter local, né? Quem tem afiliada, a TV que tem afiliada, vai lá, equipamento local e tudo. Quer dizer, por causa de custos. Porque o empresário, porque a TV, porque o rádio quer ganhar mais. Né? E isso já foi feito há mais de 20 anos atrás. Mais de 20? 40? É isso, tudo isso? Vocês ficaram quase 20, né? Ou um pouco mais de 20. Mais de 20, mais de 20. Então, faz tempo. E eu sou um privilegiado, que eu tive essa oportunidade graças à indicação do Rubens Marino, que esteve com você no programa. Saudoso Rubão.
eu tive essa possibilidade. Depois vieram outros profissionais, como o João Antônio, Eduardo Silva, Olivério Júnior, Paulo Soares. Paulo Soares. Paulo Soares, que é uma das maiores revelações da Rádio Clube, né? Podemos colocar dessa É. forma. Porque depois Teve vários. O Eduardo Não, Silva também. se transformou em grande apresentador de TV. Né? É. Paulo Soares é uma figura que o Brasil conhece. A verdade é essa. É. Né? E não só o Paulo Soares, Eduardo Silva, João Antônio, e muita gente boa aí. Que eu já citei no outro papo. Não, mas pode citar, porque lembrando aí pra gente, né? Deixar sempre. O Arlindo Nunes, que é pediatra. Quem mais? Cirilo Júnior, que não está mais nesse plano. Na parte técnica, o Fernando Filho. O Fernando Antônio, O JR, que viajou comigo depois para a Europa. Uma figuraça, JR. Que companheira de viagem, muito bacana. Também da parte técnica. O Carlinhos. Carlinhos, um é abraço. demais. Carlinhos é demais. Roberto Alves. O Marrom. O José Luiz Bonito. Mas sabe que o Carlinhos gosta é de cantar. Carlinhos gosta de cantar, ele coloca no Face lá. Ele gosta de cantar. Mas eu sou melhor que ele. É melhor mesmo? No karaokê eu fui melhor que ele. Eita, né? Modéstia à parte. Tá vendo, né, Carlinhos? Pergunta pro Mané Maria. Mané Maria me viu cantando. Maria. Mané Maria é uma eu figura. arrebentava, modéstia à parte. Mas isso faz tempo, né? A nota era alta. Não, eu arrebentava. Parava a Chaplin, depois foi para a casa do Meno, perdemos o Meno, infelizmente, o Meno nos deixou recentemente. Eu arrebentava, modéstia à parte, eu chamava público. Quem mais? Vamos lembrar aí. Não, lembrando aí, com calma. Adalberto Simplício. Adalberto já citei no papo anterior. Também não está mais nesse plano. Dalmo Paulo, que me ajudou muito. Sérgio dos Santos Silveira, que eu já citei. Sérgio de Oliveira, que está na Bahia. Quem mais? Guaraci Ribas, que nós citamos no outro papo. Mas, em Guarapuava. Mas o Sérgio de Oliveira sumiu do mapa, né? Sumiu, foi para a Bahia. Não, eu tô falando. Evaporou. Primeiro ele foi para o norte. E agora foi para o nordeste. Mas ele já está na Bahia há muito tempo. Um abraço onde você estiver, meu amigo Sérgio. Sérgio de Oliveira. Se vai manter em contato com ele, vai mandar o recado. Vai mandar um recado para ele, com certeza. É uma figuraça. Sensacional. Que cara bacana, né? Quem mais? Tem tanta gente, Vitor né? Moran, não trabalhei com ele na Rádio Clube, mas Vitor Moran, com certeza. Quem mais? Ele era da Super Tupi. Isso. E adorava um cavalinho. Sim. Ele não podia ver uma corrida de cavalo. Tem muita gente. Repórteres fomos eu, você, Adalberto Simplício. Mas teve muita gente. Eduardo Silva, João Antônio. Esses eram os repórteres, da minha época, né? Sim, mas geral. Narrador era o Paulo Soares. Isso. Eu também narrava de vez em quando. Eu também narrava. Marinho depois. Comentaristas, Francisco Aloisi. Chicão. Já citei no outro papo. Francisco Aloisi, gente boa demais. Sérgio de Santos Silveira, já falei. Então vamos. Daqui a pouco. O nosso amigo de Jacarepaguá, Murilo, né? Murilo, Jacarepaguá. É verdade. Colaborava muito lá no Rio. Mas vamos falar um pouquinho, porque você foi artilheiro sempre, né? Modesta parte foi. Artilheiro e rei do karaokê. Gente, a bola batia nele e entrava. Amigo, a humildade. Você é humilde. Eu sou humilde. Pô, pegou no verdade do eu não acredito. Eu sou humilde. Mas no karaokê e no futebol, para marcar gols, futebol de salão não era o meu forte. Futebol de salão eu fui um bom goleiro. Joguei no ginásio de Jabaquara. O Alois e o Wilson de Oliveira acompanhavam direto lá, os saudosos, o Wilson de Oliveira e Luiz Alois. Eu fui um bom goleiro de futebol de salão. Futebol de salão eu não era bom como jogador para colocar a bola na rede, eu não tinha a mesma habilidade do campo. Agora, no campo, eu fui bom. Mas e aí? Futebol não é gol? É gol. O que é mais importante, não é o gol? Com certeza. O Dario, que esteve comigo na Rádio Atlântica durante 2 horas, ele falou, da Maravilha, ele falou, o que ganha um jogo? Não é o gol? É o gol. Então, eu fiz gol. É o que interessa. Você fez 2 gols na Itália lá, mas não ganhou o jogo. Mas aí eu dependo da equipe toda também. Eu não sou o dono do time. Eu marquei 2, o J. Júnior marcou 1 e nós perdemos por 6-3.
Fala para Homenageei ele. o Papa. Fala para ele para eles como é que foi. Uma bola cruzada da direita, eu cabeceei, sem defesa pro goleiro, me ajoelhei e homenageei o Papa. Ele beijou o chão. Porque o Papa, naquela estávamos oportunidade, havia Sim, o Papa. beijado o Mas chão fala do Brasil. do Mundialito, como é que foi o O Mundialito? Mundialito, o Santos participou numa competição disputada por 5 equipes. Ali eu já gostava do Milan, mas eu passei a admirar mais ainda o Milan. Hoje eu sou um milanista, né? Fora do Brasil, eu me considero um milanista. E foi uma competição muito bacana, entre as várias outras que nós Acompanhando o cobrimos. Santos. Mas foi muito boa, e aquilo que eu já falei no outro papo, você viaja com uma pessoa durante um grande período para você conhecer melhor a pessoa. E eu vi como era o Mário Barassal, como era o Marinho, como era o saudoso Silvio Pereira. Tanto é que eu voltei a viajar com o Silvio, você sabe, em outras oportunidades, levamos o JR conosco. E você me apresentou a Fanny, A que Fanny. chegou até, inclusive, aqui em Santos também, em um hotel, É. a Fanny. Ela voltou, inclusive, você sabe que ela voltou. Depois daquele período, ela voltou a ter um hotel em Santos. Ela foi visitar a minha mãe em casa, naquela época. Depois nós retornamos para lá, ela já tinha voltado para lá, porque ela e a irmã também possuíam outros hotéis, não apenas aquele em Madrid. E a Fanny é uma pessoa espetacular, né? O que eu vou falar da Fanny? Tá falando da Fanny? Fanny é uma senhora sensacional que nos recebia muito bem É em uma, Madrid. é uma que se tornou uma amiga nossa em Madrid, Amiga de frequentar a minha casa, amiga. na Espanha. Então ela tinha um hotel e nós ficamos lá. Foi aí que nós apresentamos para o Isso. Passarinho e todo mundo gostava. A gente indicava o hotel e todo mundo ia É lá. verdade. E ficava perto daquela praça que tinha muita movimentação. Muito Porta bom. do Sol. Muito O famoso bom. Corte Inglês. É, Lembra do Corte Inglês? muito legal, gente. Muito legal. Amor. Conde de Romanones 8, segunda direita. Este era o endereço. Decorou o endereço. Decorei. Para isso eu tenho uma boa memória. Isso é muito bom. Mas depois aí nós enfrentamos, estava o Antônio Guedes de Oliveira, Rubens Quintas Ovale, José Rubens Maria, Carlos Braga. Carlos Eu Braga. não sei se o Braga jogou. Ele gostava de jogar. Não, mas na foto estava. Na foto, sim. Quem mais? Tava eu, você, o Barassal, J. Júnior, J. Júnior, Oswaldo Maciel, Hélio Claudino. Hélio Claudino, É. o primo do Rubão, o Edgar de Melo Filho, que era da Rádio Bandeirantes na época. Foi isso daí que aconteceu, gente. Aconteceu de boa. Maciel eu citei, né? Não, foi o jogo. Não, Maciel você não tinha citado. Foi o jogo contra Contra a Câmara de Milão. a Câmara do Comércio de Milão. Isso. E foi muito divertido. Muito divertido. Foi muito legal e depois um jantar muito agradável. A gente não esquece, não. É que esse meu irmão aqui, a gente participou de muitas coisas juntos. Depois teve outras coisas também, mas a gente segue em frente. Transmitiu né? o casamento do Marinho, como eu falei. É verdade. Teve muita coisa boa. Transmitiu, mas ele transmitiu, para quem não sabe, ao vivo. Ao vivo. Gente, ficou 2 horas do casamento, depois ficou entrevistando. E o casamento que... Seu Pepe esteve na festa em Mongaguá. O Canhão da Vila, Canhão José... da Vila. Foi um prestígio. É verdade, José Macia Pepe, ele falou para mim, Marinho, eu vou, e foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. E Fora... ele estava no auge, hein? Ele estava no auge. Para Pepe você... muito humilde, né? Ele e o Formiga, né? Eu tenho uma recordação muito boa do Formiga também. São duas figuras. Como eu contei no outro papo, a minha mãe trabalhou com o Formiga no SESI, o Formiga trabalhou com a minha mãe, porque naquela época, como havia muito tempo livre, o Formiga só treinava uma vez por dia, e o exercício, o condicionamento físico da época era diferente, não é como é hoje. Hoje você treina muito, pode treinar apenas um período, mas o desgaste é grande. Naquela época não era tanto assim. E o Formiga pediu e conseguiu um emprego no SESI. E ele trabalhou no SESI durante o período em que não treinava no Santos. Na época, inclusive, que o Heleno de Freitas chegou a treinar no Santos, nos anos 50. Ele me contava essas histórias todas. E com essa amizade que eu tinha pelo Formiga também, e pelo acesso no Modesto Roma, né? E depois no Rubens Quintas, nós realmente... Esse pessoal na realidade... Partimos de primeira. Né? Mas nessa...
O Mundialito foi muito legal, tantas viagens que fizemos O juntos. torneio em Goiânia, que o Balação me deu a oportunidade de viajar e transmitir durante uma semana. Eu também, uma recordação bacana. Os Jogos no Rio. Ele ficou na mordomia. Os Jogos no Rio, lembra? Os Jogos no Rio? Já lembro. Uma delícia. Naquela época dava para viajar, né, pro Rio, porque o Rio agora está complicado. Mas naquela época lá ainda dava para curtir. Dava muito, né? Hoje está complicado. Então, toda a violência. Com não certeza. só no Rio, como eu expliquei no outro papo. Qualquer lugar, não é só no Rio, não. Para você andar à noite em qualquer lugar, tá difícil. De dia já está difícil. Verdade. Não é? Opa! Infelizmente, né? E como está, né? Infelizmente. Histórias e mais histórias, só que essas histórias foram realidade, né? Aconteceu no dia a dia Histórias com H e não com E. É verdade. Histórias verdadeiras. É verdade. Daqui a pouquinho a gente conta mais histórias. Esse cara, o Coroa, com José Carlos Gomes, o Passarinho, ele que é radialista, jornalista, gosta também de escrever alguma coisa. Isso. Não é verdade? Não esqueci, não. Também gosta de escrever e sempre foi um destaque, né? Um destaque como amigo, como profissional. Tá certo? Uma gentileza de Gessolar Construtora, 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, o telefone é o 3232-2458. Gessolar do Alcides. Hoje estamos recebendo a visita do meu amigo, do meu irmão, que é José Carlos Gomes, essa figura ilustre. Ele não é o Zorro. Não, Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Isso. Peter Parker, jornalista, né? Fotógrafo, né? Aí fala isso em jornalista. Qual é aquele jornalista que se veste de mulher? Se lembra? Tu já viu? Se é em televisão, meu amigo, eu não assisto. Não, mas já faz tempo, isso não é agora, não. Não, mas eu trabalhava que nem um doido. Na Cosipa alguém tem Ele tempo fugiu de ver do televisão? pau. Depois eu lembro. Alguém tem tempo de ver televisão? Não temos. Não temos Eu fazia rádio no final de semana. Viajava pra caramba. Né? Todo final de semana você não me achava aqui. E Cosipa de segunda a sexta. Daqui a pouquinho vamos falar, foi transmitido também jogos de karatê. Campeonato de karatê, que jogos? Competições. Competições de karatê. Vários esportes, né? Gente, mas karatê foi incrível, hein? Mas eu aprendi um bocado de coisa com o Masahiro Shizato, com o Shizato. Bem, pessoal, estou encerrando a primeira parte. Daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Cara e Coroa de hoje com o Passarinho.